Imagine encontrar no sótão da sua avó um baú cheio de dinheiro. Notas e mais notas, de nomes diferentes. Cruzeiros, cruzados, cruzeiros reais. Dinheiro que, um dia, valeu uma fortuna e no outro não comprava nem um pão. Esta não é uma cena de ficção para milhões de brasileiros. É uma memória viva, um registro de uma guerra econômica que marcou gerações. Mas por que nosso dinheiro mudou tantas vezes? O que essas transições forçadas podem nos contar sobre a própria história do Brasil, sobre nossos erros e acertos? Prepare-se para uma viagem no tempo. Este não é apenas um vídeo sobre economia. É uma investigação sobre o ciclo de crise, engenhosidade e esperança de uma nação. É a história de por que o real, mais do que uma moeda, se tornou um símbolo de conquista. Nossa jornada começa com réis. É crucial entender. O réis não era exatamente uma moeda que você segurava, mas uma unidade de conta, um sistema de valor que durou mais de 350 anos. Imagine gerenciar uma economia onde uma simples compra do dia a dia custava centenas de milhares de unidades. Durante o Brasil Império, lastreado no padrão ouro, essa complexidade era manejável, pois a moeda era estável. A transição para a república, porém, e a entrada no conturbado século XX, com suas guerras mundiais e crises, colocariam esse sistema sob pressão extrema. A semente da instabilidade estava plantada em 1942. Getúlio Vargas decide cortar 3 zeros dos réis e cria nossa primeira moeda de fato com um nome novo, o Cruzeiro Creatinina. A mudança era prática e simbólica, modernizar o país que se industrializava. Inicialmente foi um sucesso de organização, mas a partir dos anos 50, um fantasma saiu da sombra. A inflação estrutural, gastos públicos elevados, emissão de moeda para financiar grandes obras nacionais como a construção de Brasília, e um mecanismo perigoso chamado indexação, criaram um ciclo vicioso. A inflação, que era de uns 12% ao ano na década de 50, chegou a quase 100% ao ano no início dos anos 60, o primeiro sinal de febre alta na economia. O regime militar tenta um reset em 1967, criando o Cruzeiro Nova Aniceira, cortando 3 zeros. Mas a inflação persistia. Em 1970, volta-se ao nome Cruzeiro Creatinina. A crise do petróleo dos anos 70 e a dívida externa dos anos 80 são gasolina no fogo. A inflação vira hiperinflação. Preços mudavam várias vezes ao dia. Salários eram corrigidos todo mês. O dinheiro perdia valor literalmente em horas. Era uma loucura cotidiana. Em fevereiro de 1986, no governo Sarney, surge o mais dramático dos planos. O Plano Cruzado congelou preços e salários por decreto. Criou uma nova moeda, o Cruzado CZ, cortando mais 3 zeros. No começo, foi um êxtase popular. As pessoas viraram fiscais do Sarney. A inflação zerou, mas era artificial. A economia travou, a escassez de produtos chegou e a inflação voltou com força. Em 1989, uma nova tentativa, o Plano Verão, que criou o Cruzado Novo NCESE, cortando mais 3 zeros. Também fracassou. Em 1990, o governo Collor tentou uma medida radical e traumática, o confisco da poupança. Contas correntes e aplicações foram bloqueadas. Foi um choque de incredulidade nacional. A confiança foi quebrada, mas a inflação, teimosa, não foi domada. Em 1993, o Brasil chegou ao seu auge de absurdo, uma inflação de 2.477% ao ano. O país estava no limite. O antídoto para a hiperinflação não poderia ser outro choque superficial. Dessa vez precisava ser um processo lento, metódico e, acima de tudo, construído sobre a frágil base da confiança. A equipe do Ministério da Fazenda, liderada por Fernando Henrique Cardoso, executou um plano genioso em etapas. A peça central foi a criação da URV, Unidade Real de Valor, uma moeda virtual, um dinheiro de mentira que valia mais que o real. Por meses, a URV indexada ao dólar. Conviveu com o Cruzeiro Real, as pessoas passaram a pensar, orçar e marcar preços em URV. Era um tratamento de choque psicológico. Em 1º de julho de 1994, a URV transformou-se concretamente no real. A combinação de âncora cambial e um rigor fiscal sem precedentes fez a inflação despencar de forma espetacular. O pesadelo de décadas tinha fim. Então por que o Brasil teve tantas moedas? Cada corte de zeros, cada novo nome, foi um grito de desespero contra a inflação galopante. Eram tentativas de quebrar a inércia inflacionária, menos aquela expectativa psicológica profundamente enraizada de que os preços sempre vão subir. As mudanças de moeda
eram um sintoma dramático, não a causa da doença. A causa raiz era uma economia cronicamente desequilibrada, gastos públicos consistentemente maiores que a arrecadação, dívidas impagáveis e a prática fatal de simplesmente imprimir mais dinheiro para tapar buracos. O real deu certo não apenas por seu nome novo, mas porque veio acompanhado de um conjunto complexo e sólido de políticas econômicas que atacaram as raízes do problema. A história dessas moedas, guardadas no baú da nossa memória, é um alerta permanente sobre os custos devastadores da instabilidade e o valor inestimável da confiança e da responsabilidade fiscal. É uma lição que não podemos nos dar ao luxo de esquecer. E essa viagem termina aqui, mas a conversa pode continuar. Essa história te fez lembrar de algo? Seu pai já te contou como era comprar pão nos anos 80? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Se ele te ajudou a entender melhor o Brasil, me faça um enorme favor. Clica no like, isso ajuda demais o canal. Se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos documentários. E se você acha que mais gente precisa entender isso, compartilha no seu WhatsApp, no seu grupo de família. Espalhar conhecimento é a melhor maneira de construir um futuro mais estável. Um abraço e até a próxima.